Vamos então aqui continuar. Paulo Estevão, nós estamos aqui na morte de Estevão, né, o capítulo 8. Nós paramos aqui quando o Estevão estava se lembrando, né, da família, dos pais, principalmente da irmã. Nós vemos aqui quando ele lembra de Jesus. Nós paramos aqui quando ele, socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, né? Lembrando dos ensinamentos de Jesus no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo entregue a Jesus suavizava-lhe as angústias do coração. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, né, de suas lembranças, ouviu a voz imperiosa de Saulo, dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. O pátio, né, onde ele seria apedrejado. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando, levantava os olhos como se implorasse os recursos dos céus para os seus minutos supremos. Não obstante os apupos, né, as vaias, as zombarias e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O mestre de Nazaré havia convocado o seu coração fiel ao público testemunho dos valores espirituais da sua gloriosa doutrina. Confiante raciocinava, abre aspas, se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Fecha aspas. E aqui a gente precisa entender que essa salvação, e o que está nos evangelhos, essa salvação é através dos ensinamentos, né? Salvar da ignorância, salvar a gente da infantilidade, né? Da primitividade. Então a salvação, o grande trabalho de Jesus foi os seus ensinamentos, os ensinamentos que ele trouxe. E o seu grande sacrifício foi ter reencarnado na Terra para trazer esses ensinamentos. Seu coração, sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que lhe conhecera o Evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo, né, com a oportunidade de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou-o dos mais elevados pensamentos. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro, né? Falta de medo, destemido, né? Desassombro é não ter medo. Revelando desassombro dos derradeiros lances do testemunho, quer dizer, não tendo medo nenhum da finalização ali, do testemunho que ele ia dar em nome do Cristo. Vamos lembrar que o Estevão é o primeiro discípulo a ser sacrificado, porque depois da morte de Jesus, o primeiro a ser sacrificado foi Estevão. E o segundo vai ser Tiago Maior, né, o irmão de João, que vai ser chamado de João Evangelista. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Então ele está colocando aqui que está no verão, né? No verão de 35. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse.
Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte do fundador. Então, nós estávamos falando, depois da crucificação do Cristo, foi o primeiro a ser sacrificado, né? Foi o primeiro discípulo a morrer, foi Estevão. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, empenhou, né, em garantia de prestígio a lei de Moisés. Os fariseus faziam um grande alarde do feito. Então, os fariseus são os estudiosos, né? Os doutores da lei, aqueles que são responsáveis pelos ensinamentos. Vamos lembrar que Saulo de Tarso é um fariseu. Ladeando, né, percorrido, né, ladeando condenado, né, ladeando é perseguindo. Ladeando o condenado, perseguindo o condenado, faziam questão de atirarem no rosto as mais pesadas injúrias, os insultos. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno, imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, né, do pátio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a caminhada terminava, justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos, né, dos sacrifícios que eram feitos ali no templo. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. O Saulo coloca isso, a gente, né, na nossa leitura passada, a gente vê que fica muito claro que ele quer todo o cerimonial, né? A vaidade, o orgulho dele, ele quer todo o cerimonial para marcar ali como o primeiro triunfo dele. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era a função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado e, ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes. Pragmáticas são as leis, né, que regulam as cerimônias oficiais. Então ele ia recebendo cada um ali junto da vítima e ia segurando os mantos de seda, né, os mantos brilhantes, né, é o que está colocado aqui. Saulo recebia um por um junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Mais uma ordem do moço tarsense, e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo, né, cada carrasco, mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar o maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemos-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Ou seja, eles queriam matá-lo devagarinho, para que aquela festa macabra durasse mais tempo. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo aos berros de morra o traidor, o feiticeiro. Fere no coração em nome dos cilícios. Os cilícios os que vinham da Cilícia, né, que era uma província ali, uma província romana que hoje é na Turquia. Exclamava alguém do meio da turba. Separa-lhe a perna pelos idumeus. Idumeus é uma das tribos de Israel. Secundava outra voz impudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular satisfeito e confortado. Era o que o orgulho dele queria, né? Acabar com aquela
aquela pessoa que o ofendeu tanto pelo conhecimento, pela sabedoria, né, pela magnitude das palavras e dos ensinamentos colocados. O orgulho dele não aceitava de jeito nenhum. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo, da sua raça, se orgulhava com a Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, se orgulhava com a decisão que o levara a perseguir o caminho, né? Os homens do caminho, sem consideração e sem trégua. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressioná-lo, bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? E aqui nós estamos vendo por que ele está tão impressionado com aquela paz, aquela tranquilidade de Estevão. Porque ninguém reconhece no outro aquilo que nunca sentiu. Então nós estamos vendo aqui que Saulo, né, é um espírito que teve uma preparação, que ele veio por um caminho e ele se desviou desse caminho. Mas por ter tido essa preparação, ele reconhece em Estevão aquela paz que ele já sentiu. E é isto que acaba marcando tanto para ele. Quando ele olha aqui, aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressioná-lo bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem perturbação. Aquela paz, aquela tranquilidade dele, aquilo impressionava Saulo, porque ele já devia ter sentido isso em alguma de suas vidas passadas. Então ele está ali vendo que é um espírito preparado e que se desviou do caminho. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto, né, Gesiel, né, chamado ali Estevão, guardava a impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis, né? Não se podia pegar, mas ele sentia essa força, ele sentia essa energia que o estava amparando. Como ele, ninguém está sozinho. E ele ali estava amparado, né, pelos prepostos do Cristo, naquele sacrifício que ele estava realizando ali em nome do Cristo, né? Então, o mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhes azorragavam, né? Açoitavam, né? Os padecimentos infinitos que lhe açoitavam o corpo macerado, mas, no íntimo, guardava a impressão de uma lenidade sublime. Lenidade é brandura, tranquilidade, né? Sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível para fixar na retina o quadro da morte do pai. Fazia o possível para fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente,
repetia o Salmo 23 de Davi, qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis. Abre aspas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, fecha aspas. Vamos lembrar que em hebraico é o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ele, o Senhor. E as traduções que nós temos está nada me faltará, mas não é. É ele, o Senhor não me faltará. Fecha aspas. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. Quer dizer, as lembranças das instruções dos profetas, os ensinamentos de Moisés, né? As expressões dos escritos sagrados, a Torá, os ensinamentos de Moisés, como as promessas do Cristo no Evangelho, como os ensinamentos de Jesus no Evangelho, né, que ele recebeu ali os pergaminhos e as instruções de Pedro, estavam ali no meio, né, no centro, no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora, tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Então ele sentia ali, né, um passe, duas mãos que passavam por ali onde estavam as chagas, e ele ia sentindo um alívio. Ele já estava sentindo ali o socorro, ele já estava sentindo ali a paz, a tranquilidade, estava sendo socorrido. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Então ele está se sentindo amparado, fortalecido, sentiu ali um bálsamo, duas mãos que ele percebeu que estavam ali abrandando a dor, né? Eram bálsamos que ele sentia no corpo. Sem qualquer receio, não tinha medo de forma nenhuma, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. Então ele estava ali com os trabalhadores, os prepostos de Jesus à volta dele. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de preparação, o moço de Corinto, né, Gesiel, ali chamado Estevão, notou que alguma coisa lhe havia rasgado na alma ansiosa. Ele sentiu ali algo que se abria por dentro dele, ele sentiu o desprendimento do perispírito, ele sentiu ali a separação, né? Ele começou a sentir a separação dele, né? Espírito ali através do perispírito, né? Do corpo que estava ali ensanguentado. E aí nós vamos ver que a única passagem que fala de Estevão é Atos foi escrito por Lucas, né? Atos capítulo 7. Então nós vamos ver aqui como Lucas coloca, né, essa passagem de Estevão. A gente vai pegar aqui de 53, então Atos capítulo 7, versículos de 53 a 60. Quando o Estevão está ali falando para os fariseus, já ali preso. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ou seja, os fariseus conheciam a lei, eram eles que estavam ali para ensinar, mas eles não guardavam. Ou seja, eles falavam, mas eles não guardavam para aplicar. Era o faça o que eu falo e não faça o que eu faço. O Estevão colocando isso para ele nessas últimas horas. E ouvindo eles isto, né, os fariseus, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, né, tranquilo, como a gente está vendo aqui, né, Emmanuel descrevendo no livro, aqui em Atos, o que Lucas pôde receber dos apóstolos, né, ele transpôs aqui, mas ele, né, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. São colocações, né, formas de colocações metafóricas judaicas. E diz, palavras de Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, gritando
gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Quer dizer, começaram a apedrejar. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. A gente sabe aqui por Emmanuel, né, que ele foi levado ao pátio, né, para lá ser apedrejado. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então nós estamos vendo aqui o que Lucas colocou e o que de fato se passou. Realmente, eles iam entregando as suas capas para Saulo ali, né, no pátio ali do Sinédrio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Né? A gente sabe, vai ver aqui no Emmanuel colocando que ele não é um adormecimento, ele está ali quase desmaiado. Mas aqui a gente ouviu como Lucas recebeu e colocou. E aqui nós estamos vendo o que realmente aconteceu. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. Ele já, né, ele sentiu aquele como se alguma coisa se abrisse dentro dele, ele estava se desligando do corpo, e os seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. Ele já estava percebendo a vida espiritual. A legião, vamos lembrar que legião é uma colocação romana para mais de 100. Então sempre, quando tinha mais de 100 romanos, era uma legião. Então ali estava havendo uma legião. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre, em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Então ele está vendo ali o Mestre Jesus. Ele viu aquela legião, mais de 100 espíritos ali, né, envoltos em luz, né, sendo uma corte celestial, e num caminho de luz que se desdobrava à frente dele. Pela descrição de Pedro, ele pôde reconhecer que era o Mestre Jesus que se aproximava dele com os braços abertos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes, né? Resplandeciam de luz. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, clamou em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Nós vimos, né, que Lucas descreve à direita de Deus, uma colocação ali judaica, né, de que do engrandecimento, mas aqui nós estamos, o Emmanuel está colocando a frase que realmente foi dita. Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com os gestos íntimos, né? Perseguidor é o Saulo. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia, né, vestia uma túnica à moda grega, que mais lhe realçava o formoso rosto. Vamos lembrar que o Saulo tinha dado ordens a Dalila, né, para comprar para ela roupas gregas, né, que são caras, coisas, né, ele queria ali mostrar a beleza dela e mostrá-la ali vestida a caráter para o triunfo dele. Então a noiva terna cingia uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada.
Percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que o coração indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Então nós estamos vendo aqui Saulo, apesar da sua inflexibilidade, da sua vaidade, do seu orgulho, ele estava ali admirando a paz, a tranquilidade, aquela aura, né, iluminada ali do Estevão. Vou repetir. Dir-se-ia, que são palavras de Emmanuel, né? Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão, ela mexeu com Saulo, né? O levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem, né, Abigail, mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam do seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Vamos lembrar que ele estava naquele êxtase dele, estava vendo Jesus, né? Em vão, Saulo chamava-lhe a atenção, discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver, além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora. Afastando-se do calabouço depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. Vamos lembrar, né, que o Lúcio Minúcio, me fugiu agora, mas que era o algoz, né, que matou o pai dela ali nos castigos, também castigou, foram 39 chibatadas e condenou o Gesiel às galés. E ela, olhando de longe, foi a última visão que ela teve, né? Graças a um estalo que deu nele ali de libertar, e o soldado romano aproveita ali que ele manda libertá-la por causa daquela oração que ela faz, né? Um cântico que ela faz ali, e que aquilo emociona todo mundo. Ele manda que retira dali, o soldado aproveita e tira ela, leva ela até a rua, e ali ela foge. Foi a última visão que ela teve, né, do Gesiel. Foi assim que ela lembra. Foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, né, maldito, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Era assim que ela estava lembrando de Gesiel. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho, né, Estevão, saiu de sua impressionante imobilidade. Então, para eles ali que estavam vendo, ele estava numa impressionante mobilidade, mas ele ali estava em êxtase, né, estava vendo Jesus. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar os seus condenáveis desvios. Olha esta colocação, que coisa maravilhosa. O Gesiel, né, Estevão, estava ali vendo Jesus e viu que Jesus olhou para Saulo, vendo que Jesus contemplava melancolicamente, tristemente. Então ele vê que Jesus olha para Saulo e fica triste olhando para Saulo. Ele vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios. Ou seja, olhando tristemente para ele, se lamentando, como se ele lamentar do quanto Saulo se desviou do caminho. Porque Saulo tinha um caminho programado no roteiro dele, né, no plano espiritual, e ele se desviou desse caminho. E a gente vê o olhar triste de Jesus
ali para Saulo. E Estevão percebeu isso, viu e percebeu essa tristeza no olhar de Jesus. O discípulo de Simão, né, Estevão, experimentou pelo verdugo, né, por Saulo, sincera amizade no coração. Olha que coisa linda. Ele percebeu ali, pela tristeza de Jesus, que ali estava um irmão que tinha um merecimento, que tinha um conhecimento e que tinha se desviado do caminho. Então ele ali passou a ter por Saulo, seu verdugo, seu algoz, né, uma sincera amizade. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Olha a colocação de Estevão, né, Gesiel? Ele, Gesiel, Estevão, conhecia o Cristo, Saulo não. E por isso ele passou a ter ali um amor no coração por aquele algoz, assomado de fraternidade real. E querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Isso ele colocou em voz alta e a gente vê que isso foi colocado para Lucas, e Lucas coloca aqui no Atos dos Apóstolos, né? No item 60 do capítulo 7, Senhor, não lhe imputes este pecado. Está pedindo a Jesus que não impute a Saulo este pecado, este erro. Perdoa, pedindo a Jesus que perdoasse Saulo. Isso é uma colocação, uma visão maravilhosa. Dito isto, isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo, em Saulo, né? Amorosamente. Então ele conseguiu ali transparecer a amorosidade que ele estava tendo por Saulo. O pedido verdadeiro, sincero que ele faz a Jesus para perdoar Saulo de Tarso. E aí ele olha pro Saulo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para lhe trazer as boas-vindas de um mundo melhor? Então ele está vendo Abigail ali vestida, né, com aquele traje, né, grego, né, como ela podia ela trajava na época que o pai era rico, né, na época deles de moços, de infância. E aí ele pensou, então ela morreu, né, e ela está aqui em espírito e veio me buscar também, né, para voltarmos juntos. Essa ideia do Estevão, né? Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava, já não conseguia falar. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré lhe acariciava a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Então ele sentiu ali, né, o mestre Jesus abrandando a dor ali na sua fronte, onde uma pedrada tinha abrido um buraco que jorrava sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Então, vozes celestiais, né? Vozes sublimes que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, né? E ali ele estava ouvindo aquele cântico maravilhoso, né, de vozes celestiais. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo é meu irmão, exclamou aterrada. Que dizes?
Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser. Enlouqueceste. Não, não é ele. É ele. Repetia tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me 1 minuto. Deixa-me falar ao moribundo apenas 1 minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava torcendo as mãos. E aqui ela deixou Saulo numa posição que ele não podia negar. Ela invocou a lei de Moisés, os ensinamentos de Moisés, e pelo amor de nossos pais, que são as coisas, o honrar pai e mãe, que é uma das colocações, que o judeu tem 613 leis, é uma das colocações da lei judaica, ela é muito forte no judaísmo. A questão de honrar pai e mãe, a questão da lei, ela juntou as leis de Moisés e honrar pai e mãe, ela deixou ele ali sem saída. Então Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia a diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que a seu ver era um absurdo. Conjugando essas reflexões de 1 segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Então ele coloca aqui para ela que ela se comporte. Ele não podia ter ela ali tendo um chilique, né? Nem que alguém percebesse que ela estava achando que era o irmão dela. Ele achando ali que isso seria um absurdo. Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. O Saulo coloca, não importa, vai a si mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. Foi a saída que ele achou ali para sair daquela situação extremamente embaraçosa. A determinação foi cumprida sem mais demora. Enquanto Saulo mandou servir, de modo geral, aos amigos e admiradores, várias ânforas de vinho delicioso por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado, cara fechado, né? Apreensivo, esgueirou-se quase que sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarsense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse de fato aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, os dois, né? Ela, para ver se era o irmão, e ele ali naquele... Porque a lei colocava que ele tinha que odiar o inimigo. Não é uma lei que está escrita na Torá, mas é uma lei que os fariseus colocavam oralmente, né? Odeia o teu inimigo, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. E ali o Gesiel era o maior inimigo dele. Então ele jamais poderia se casar com a irmã de um inimigo. Então o Saulo estava ali apavorado, que aquilo não podia acontecer, aquilo não podia ser verdade. Então por isso que o Emmanuel coloca aqui,
quando ele diz, atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarsense parecia aliado de si mesmo. Ele estava ali, né, completamente aparvalhado. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudeceram. E se Estevão fosse de fato aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos, né, os dois, absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Ele não queria que ninguém presenciasse aquilo. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado, com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível. Então nós vemos aqui que Jesus, ele já estava ali moribundo, desfalecendo. Jesus deu-lhe ali uma última força para que ele pudesse ver e conversar com Abigail. E como se sentisse chamado à vida. Então ele recuperou energia, recuperou força, por uma força poderosa e invencível. Ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Ambos quem? Saulo e Abigail. Viram que ele recuperou uma força ali que a energia estava sendo dada a ele. Ele mexe a cabeça para olhar para ela, né? Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: Abigail. E aí, né? Não precisava mais nada. Como é que ele ia poder chamá-la de Abigail se não fosse ele, Gesiel? Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarsense recuou tomado de espanto. Imagina como estava Saulo ali, apavorado. O que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo, na condição de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. Não poderia mais se casar com ela. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Ele ficou chumbado ali, o solo aparvalhado, e se vendo ali que ele vai ser ironizado, ridicularizado. Como é que ele vai poder se casar com a irmã, né, de um seguidor do carpinteiro, julgado e apedrejado, né, morto de forma infame como traidor da lei de Moisés? Gesiel, exclamou Abigail, osculando, beijando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra, né, a mão direita, quebrada, e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos como nos dias da meninice da primeira juventude. Não chores. O Gesiel coloca para ela, não chores, eu estou com o Cristo. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador.
explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Então ele não queria perder aqueles últimos minutos de vida de poder pregar Jesus a Abigail, falar de Jesus para Abigail. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me. Foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Até nos momentos finais, Estevão está ensinando, está dando lições maravilhosas. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando o mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã no desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Ele recriminou com o olhar. Perdão. O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Perdão. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim, ensinou-me a amar os próprios verdugos. Vamos lembrar ele ali, pedindo a Jesus que não imputasses a Saulo mais aquele pecado. Ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes, depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Estevão coloca para ela, com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. Imagina, a situação de Saulo. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Olha a colocação de de Gesiel. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Então aqui ele está dizendo exatamente o que aconteceu. Que Saulo deve ser bom e generoso. Lembrando até do olhar de Jesus triste, vendo aquele filho, aquele irmão que saiu do caminho. E que, colocando para ela que do jeito que Saulo defendeu Moisés, a hora que ele conheceu o Cristo, ele vai defender o Cristo também, que a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Então ele coloca aqui, quando Saulo conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. A voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas, no limite da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido, estava pálido. Queria ser odiado, maldito. O que ele queria é que Estevão o odiasse, que Estevão o blasfemasse, que Estevão colocasse. Não, Estevão colocou aquilo que ele devia ser um homem bom, que ele defendeu Moisés, e quando ele conhecesse o Cristo, ele defenderia o Cristo.
em paz, tranquilo, cheio de brandura. Aquilo feriu profundamente o orgulho, né, de Saulo. Por isso que está aqui. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o profundamente, né? Fundamente. Então aquela paz, aquele amor, aquela tranquilidade, o fato de não ter nenhuma raiva dele, de estar ali abençoando os dois, quando ela diz que ele é o noivo dela, aquilo tudo feriu a vaidade, feriu o amor próprio. E Saulo viu nele aquela paz que por que Saulo consegue perceber essa paz em Estevão? Porque ele já teve, mas que ele não tem mais. E é isto que o incomoda, por isso que a gente vai ver aqui. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo, ó orgulho, a vaidade. Nem numa cena dessa, nem numa situação dessa, ele se deixou levar ou se comover. Ele não se permitiria isso. É o orgulho dele ali na frente. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. Então nós vamos parar aqui, que nós já estamos no nosso horário. Nós estamos vendo aqui o orgulhoso Saulo, que nem numa cena dessa, nem com tanta compaixão, nem com tanta iluminação, nem com tanta beleza do encontro de Abigail com Jesiel, do amor, né, dos dois, né, um pelo outro, da compaixão, da amorosidade de Estevão para com ele, né, da colocação amorosa que ele faz para ele, do perdão que ele dá a Saulo por ser um algoz cruel que mandou para o apedrejamento por causa do seu orgulho ferido. Com essa cena toda, o orgulho de Saulo não permitiu que ele fosse modificado por toda aquela situação. Então nós paramos por aqui, vamos continuar no nosso próximo estudo. Até lá!